Aqueles que foram médicos quando encarnados, continuam sendo médicos no mundo espiritual. Bem, isso não é só em relação aos médicos espirituais. Seria estranho que Leonardo da Vinci agora virasse cozinheiro, que se valesse de médiuns para ensinar receitas de cuscuz, de pernil assado, a moda florentina, porque ele tem todo um conhecimento dentro de uma área específica. Seria estranho que um engenheiro viesse dar palpites ensinando normas psicológicas, se ele está com a sua mente ainda desenvolvida na área das ciências exatas, tratando de questões da técnica, da mecânica, da física. Por isso, não é estranho que os médicos que desencarnam possam, por um tempo, continuar a ajudar as pessoas, desde que eles já tenham condições de fazê-lo, na área que lhes é comum. Aliás, André Luiz, nos livros que deixou através da mediunidade de Chico Xavier, ele é bem claro a esse respeito. Quando ele vai pedir trabalho ao ministro Clarencio, no livro Nosso Lar, por exemplo, ele escuta que ele não está preparado para ser médico. Ele ainda não entendeu, ele não viveu a medicina espiritual na Terra, ele não sabe o que é isto. Ele vai ser aprendiz de faxineiro de enfermaria. É isso que ele vai ser. Admitem, sim, a sua ajuda, mas ele não é admitido como médico. Ele vai primeiro ter que se adaptar, vai ter que melhorar o seu conhecimento para entender a abrangência da medicina espiritual, além daquelas técnicas que ele já havia desenvolvido na Terra. Porque, na verdade, os médicos estudam a carne no mundo físico. As relações da harmonia, da desarmonia, o efeito de química na reestruturação dos tecidos, etc. Mas o mundo espiritual vê a medicina como uma coisa muito mais ampla, como este interagir do ser vibratório com o ser físico. E os médicos que vieram de um mundo muito materialista e que não tiveram essa abordagem ainda na Terra, precisam desenvolvê-la. Então, não é que eles automaticamente saem do cemitério e já vão no centro espírita para tratar de outras pessoas. Não, eles precisam se adequar a este processo. Agora, vai fazer o que com um médico que tem toda uma competência, que tem todo um estudo de anos e décadas a respeito de uma ciência e que agora está do outro lado da vida? Vai fazer o quê? Vai fritar pastel para os espíritos? Não. Ele, na medida em que ele possa, ele vai ser aproveitado em ações que ajudem outras pessoas. Agora, não são só os espíritos que foram médicos na Terra que têm poder curativo. Isso é muito interessante. Outros espíritos que no plano espiritual desenvolveram o poder radiante, o poder de penetração, o poder de ajudar os outros por amor, eles aprendem esta medicina da alma e eles podem utilizar desses mesmos princípios para tratar das pessoas sem nunca terem sido médicos. Qual é a sua opinião sobre tratamentos espirituais em animais? Olha, essa é uma questão que não está definida no movimento espírita. Aliás, Kardec, quando trata da questão dos animais, no Livro dos Espíritos e em outras reportagens na Revista Espírita, Kardec deixa claro que isso ainda não está posto de uma forma completa e que dependerá de aqueles critérios de confirmação que ele chama de as estruturas universais, não é? As informações que venham de diversas fontes para confirmar as informações prévias, anteriores. É o controle universal do ensinamento dos espíritos. Existem, sim, opiniões a respeito. Existem
opiniões de médiums, existem opiniões de médicos, espíritas, veterinários, existem livros de pessoas que têm amor pelos animais e naturalmente cuidam disto com muita seriedade, mas na essência doutrinária da base, nós temos poucas informações a respeito na obra kardeciana. Aprendemos que os animais têm um princípio inteligente, por causa disso, provavelmente já tem uma estrutura perispiritual não igual à do ser humano, mas já um pouco construída diferentemente dos vegetais, mas que lá nas informações de Kardec, nós temos que eles desencarnam, ficam pouquíssimo tempo no mundo espiritual e são reconduzidos a novos corpos, para o processo evolutivo continuar. Em relação a isto, nós temos que imaginar o seguinte: se não há para eles, porque não são plenos na inteligência, a incidência da lei de causa e efeito, ou seja, eles não podem ser punidos porque erraram, porque eles ainda não sabem escolher, não têm uma inteligência completa para poderem ser responsáveis pelas suas escolhas, eles não estarão herdando de corpos anteriores os males que eles fizeram sem saber que estavam fazendo. Portanto, eles não estarão sujeitos a doenças kármicas. Então resta o quê? Resta a enfermidade biológica, a enfermidade do corpo do animal, que pode ser desenvolvida em função de infecções, de bactérias, de maus tratos ou de degenerações genéticas, que são muito naturais. Para você ter uma ideia, eu tive um período em que eu criava peixes e eu fazia a eclosão de ovas de peixes que se reproduziam desta forma e mesclava estes óvulos femininos com o esperma masculino de peixes da mesma espécie. E depois disso, colocava-os na incubadora e via uma quantidade monstruosa de peixes, não é? Eram 10 mil, um peixe a cada quilo de peixe, uma fêmea, para o seu peso, a cada quilo de peso ela produz 100 mil ovos, imagina isso, né? Aí você colocava para eclodir, 30 minutos depois você já via no ovinho os 2 olhos do futuro peixe. No ovo, você via 2 pontinhos pretos, que é o olhinho 30 minutos depois. Em 48 horas depois, ele eclodia, ele nascia, 48 horas. Mas o que você via de peixe torto, peixe com 2 cabeças, peixe com 4 olhos, naturalmente, eles não foram, não é lei de causa e efeito, você foi um peixe mau na outra vida, agora você vai ter 4 olhos. Não, são degenerações cromossômicas naturais. Então, os animais podem desenvolver enfermidades decorrentes disto. Que se você se recorda, você é muito jovem, mas se você falar com seus pais, seus avós, antigamente os cachorros morriam de velhice. Por quê? Antigamente ele comia a comida do dono da casa. Aquilo que sobrava do prato de cada um, você reunia e punha para o cachorro comer, e o cachorro comia. Quase nunca morria de câncer. Agora o que nós estamos vendo é que existem pets e mais rações de todos os tipos, todas elas transgênicas, alteradas geneticamente. E as comidas que nós mesmos comemos, com agrotóxicos, com produtos químicos, estão matando os próprios homens de câncer. E os animais estão morrendo do mesmo modo, de câncer, por causa, julgo eu, sem exagero, do tipo de comida que estamos recebendo. Modificada geneticamente ou contaminada com substâncias químicas, agrotóxicas, etc. Então, naturalmente, doenças animais podem surgir, estão surgindo em decorrência da alimentação inadequada, de ambientes que não são bons, e aí o corpo funciona mal. Então, considerando, por exemplo, aquilo que nós dissemos antes, a respeito da ação magnética, no ponto de vista da transformação do corpo, na mudança do tecido, em que entidades podem atuar e alterar o funcionamento dos padrões biológicos daquele corpo, por este caminho, eu considero possível que as ações vibratórias possam ser dirigidas para determinados animais em benefício dessa reestruturação.
Mas eu não quero generalizar isto. Porque certamente, se isso pode ser feito com o cachorro, por que não fazer com a pessoa que está lá na UTI? Com o animal pode ser feito e pode dar resultado. Mas então os espíritos estão mais preocupados somente em tratar do corpinho de um animal que vai precisar passar pela evolução e esquece do outro que na mesma rua tem um doente que está lá precisando de ajuda e ele morre porque não foi um espírito lá levar o ectoplasma para fazer a cirurgia naquela pessoa. Então é preciso tirar um pouco desse romantismo e deste apego dos donos em relação aos bichinhos. Não que nós não devemos tratar bem deles, não que o mundo espiritual não possa cuidar deles, não que não haja recursos que podem ser aplicados, e às vezes eficientes, com a energia melhorando, diminuindo os sofrimentos, ou até mesmo fazendo a cura acontecer. Mas nós devemos parar eu acho que é um exagero, achar que a cirurgia espiritual salva todos os bichos da enfermidade ou da morte, porque quando muito, o mundo espiritual ajuda a que os donos dos bichos sejam apaziguados nessas atividades, né? Além de fazerem o possível para os animais. Há um relato interessante, se não me engano, em uma das revistas espíritas de Kardec, que conta que uma pessoa que tinha um poder magnético muito forte foi aplicar um passe num gato que ele tinha. E ele acabou matando o gato com o magnetismo, pela diferenciação entre o corpo e a energia do ser humano e a energia que foi aplicada num outro padrão vibratório, que acabou gerando um choque energético que produziu ou acelerou a morte do animal. A cura pode estar ligada ao efeito placebo? Pode, não só no centro espírita. Já se realizou muita pesquisa a respeito da psicologia do ser humano em relação àquilo que ela produz. Quando o homem está vinculado a uma esperança e isso produz uma ativação energética que gera uma recuperação do organismo. Mas não é este o fator preponderante. A psicologia é importante nesses processos, ajuda algumas pessoas, mas é de se estranhar, por exemplo, que pessoas que querem ser curadas, que lutam tanto, que vão em todos os tipos de cirurgia, que têm fé, não se curam, né? O efeito placebo não deve generalizar as explicações para estas realidades. Nós temos, por exemplo, duas experiências feitas, aliás, em duas universidades fizeram a mesma experiência. Uma delas, as pessoas tinham um contato com grupos que estavam orando por eles. Diziam para eles, pessoas doentes do mesmo tipo de doença. Isso foi feito na Inglaterra com duas universidades independentes. Para 50 doentes do coração, diziam assim, olha, estão orando por vocês. Vocês pensem nisto. E para outros 50, diziam, estão orando por vocês, fora daqui do hospital. Só que não tinha ninguém orando por eles. Os dois receberam o mesmo efeito placebo, a mesma informação. Para o grupo de 50, que de verdade tinha pessoas orando por eles, houve uma diminuição de medicação, houve uma diminuição de tempo de recuperação e uma diminuição do tempo para a alta em mais de 30%. Enquanto que o outro grupo, que acreditava que tinha gente orando por eles, mas que na verdade não tinha, isto continuou do mesmo padrão, no mesmo tempo. Não houve alteração nenhuma na média. Isso foi tão espantoso quando publicado, que nos Estados Unidos, com base nessa experiência que foi publicada na imprensa médica, eles refizeram a experiência com os mesmos resultados. Ou seja, pode acontecer que em uma e em outra pessoa o efeito placebo ajude, mas isso não quer dizer que é ele que explique a cura. Você não está vendo o espírito, você vai dormir na sua casa, está doente, um mundo espiritual vem e trata de você sem que você saiba. E no dia seguinte você acorda sem o problema. Se a cura realmente acontece, por que muitas pessoas aguardam por cirurgias nos hospitais?
Bem, é uma consequência natural do mundo de prova e expiação. Jesus não curou todo mundo. Jesus veio e curou alguns. Mas a função de Jesus não era curar, não era multiplicar o pão para encher a barriga. A função de Jesus era ensinar as pessoas a serem melhores. Então, quando o ser humano aprender a se equilibrar, não precisará dos hospitais. A cura espiritual é o quê? É um recurso que faz a pessoa pensar no espírito, querer alguma coisa e entender, e é por isso que na casa espírita se encontra esta dinâmica, que não é o tratamento em si que é o importante, é o que ela vai ouvir, o que ela vai aprender, para que ela não fique mais doente, que ela não produza mais doenças a futuro. Então o mundo espiritual pode tratar de um grupo, mas para ensiná-los, olha, não faça mais isso com você. Agora, a finalidade da Terra não é tratar as pessoas para que elas não fiquem mais doentes dentro do centro espírita. É para que elas sejam boas, para que elas aprendam a amar o próximo, para que elas mantenham o equilíbrio mental e emocional, para que parem de fazer fofoca, para que parem de ter rancor ou ter desejo de vingança, porque aí estão os venenos que fazem qualquer corpo adoecer. É isto que é o esforço de Jesus, e que a doutrina espírita tenta multiplicar, não só através da cura, mas através das ações no mundo, das explicações espirituais, dos estudos, nas obras espíritas escritas, nos programas de televisão. Isso que vocês estão fazendo na TV Mundo Maior é uma terapia preventiva para evitar que a Terra precise de muitos doentes, por eles entenderem como funciona o mecanismo da enfermidade, que eles podem acionar a benefício deles. Você não precisa ficar doente para ser bom. Você pode ser bom sem precisar da doença. No mundo de regeneração existem doenças? O mundo de regeneração, ele tem pouquíssima diferença do mundo de prova e expiação. É uma ilusão das pessoas, é uma ingenuidade, é um desconhecimento doutrinário, que as pessoas imaginem que o mundo de regeneração é um mundo onde, é um mundo cor-de-rosa. Não, não é. Se você vai no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o mundo de regeneração, você vai encontrar lá, textualmente, que o mundo de regeneração é um mundo de matéria. Lá os homens estão sujeitos às doenças, estão sujeitos à morte, estão sujeitos a todas as coisas que existem na Terra de prova e expiação. Portanto, não é o paraíso, mas é um mundo onde nós já não somos mais escravos dos impulsos. Ali, neste mundo de regeneração, estarão aceitos os espíritos que já aprenderam a se dominar. Mas ainda o mal tem seu império. Portanto, nós não precisamos esperar que o mundo de regeneração chegue, alguém anuncie com as trombetas soando. Não, nós já podemos viver nele, em nosso modo de ser, desde que nós não sejamos mais escravos das paixões, como está escrito no Evangelho, nessa parte, se não me engano, no capítulo 3, quando fala das muitas moradas na casa do Pai. O mundo de regeneração, se você lê e compara, ele é a terra, só que aqui nós somos escravos das paixões. Lá, os espíritos já estão querendo o bem, ainda que não consigam praticá-lo 100%. Mas vai haver tudo isso. Vai haver doença, vai haver morte, o corpo é de carne, ainda precisa trabalhar para ganhar o pão de cada dia, ainda o pessoal sua, ainda sente dor, com muito pouca diferença. É uma diferença moral, no impulso de quem agora já está acreditando mais no bem do que no mal. Na Terra, o mal prepondera. No mundo de regeneração, o mal começa a perder força e o bem começa a ser uma preocupação maior dos espíritos.